Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o comando delete e sobre o comando alter table. Então vamos lá, eu vou dar um select aqui na minha tabela de autor. Tá? Então veja bem pessoal, foi exibido aqui os autores do meu banco de dados DBUni. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando delete para remover a autora Marcela Dantas. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou escrever o comando delete, vamos colocar aí delete from tbl autor, perfeito. E agora pessoal, vou falar qual o campo que eu quero remover dessa tabela. Então eu vou usar a cláusula where, vamos falar aqui ó, nm autor, onde o nome do autor é igual. E eu informo agora qual que é o registro que eu quero excluir, né? O código do autor. Então vamos lá, coloquei 4 aqui, ponto e vírgula, tá ok? Vamos lá, selecionei e vou mandar remover esse registro. Vamos lá. Bom, deu um erro aqui, vamos dar uma olhada, update, nome do autor, opa, perdão, errei aqui pessoal. Vamos lá, o código do autor, ok? Vamos... Na verdade seria, deixa eu colocar aqui, tbl autor, na verdade é o código do autor, perdão, vamos lá. Onde o código do autor é igual a 4, vamos lá então. Ctrl Enter, perfeito, ele falou que foi uma linha afetada, nós vamos dar um novo select aqui na tabela de autor, tá bom? Então olha aí pessoal, 1, 2, 3, 4, o registro 4 ele já não existe mais. Ele foi removido, no caso não tem mais como utilizar o registro 4, do 3 foi para o 5. Ah, André, mas eu quero colocar quero que o 5 seja o 4. Pessoal, é impossível, tá ok? Quando você faz a incrementação automática e você deleta o número, ele jamais voltará a ser usado, perfeito? Bom, só que agora então foi removido. Pessoal, um problema que nós podemos ter, né? O autor aqui foi simples, porque era só um nome, mas vamos supor que eu tivesse mais informações desse autor, né? Endereço dele, telefone, e-mail, entre uma série de outros atributos. Se eu excluísse o autor dessa maneira aqui, pessoal, eu perderia toda a informação. Se ele voltasse a trabalhar comigo posteriormente, eu iria dessa forma, pessoal, eu ia ter que digitar todos os dados dele novamente. Então eu teria que incluí-lo nessa tabela, tá? Ele entraria com um novo registro aqui, ó. Talvez eu entraria com o número 9, né? Dependendo se não tivesse mais nenhum outro autor. Perfeito? Então, se eu removê-lo dessa forma aqui, ó, se ele voltar a trabalhar comigo, eu vou precisar inseri-lo novamente no banco de dados. Então vamos lá, eu vou fazer um outro delete, ó, pessoal. Vou vir aqui na tabela de livros agora, deixa eu dar um... Perfeito. Bom, pessoal, eu quero aqui remover esse livro aqui, ó, tá? Quero remover o C Sharp. Então vamos lá, eu vou dar um delete aqui novamente, ó. Agora eu vou colocar aqui da tabela livros, tá? Tabela livros, onde o código do livro, né? Vou pegar, deixa eu selecionar aqui para ver se é o código do livro, ó, onde o código do livro. Então seleciona a tabela aqui, ó, pessoal. Nos esquemas vai me aparecer aqui o nome dos campos, tá bom? Ó. Então seleciona a tabela livro, aqui tá falando, ó, ele tem o código do livro, o DS título e código da biblioteca. Então eu quero deletar pelo código do livro. Primeiramente é o código 1 que eu vou deletar, tá ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui, pessoal. Então eu vou dar um Ctrl Enter. Tá? Olha aí, pessoal, ele está me soltando um aviso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. O que está acontecendo aqui? Por que ele não está deixando? Ele impediu, ele não deixou remover esse registro. Por quê? Vamos dar uma olhada. Ó. Ele tem um parente, ó, pessoal. Tá vendo aqui? Ó, parent row. Né? Você não pode deletar ou atualizar uma linha que tem um parente. Né? Um parente. Vou colocar aqui o cursor. Ó, pessoal, na verdade ele está se referenciando, ó, com a tabela assuntos. Tá? Então vamos ver qual que é o nome da tabela que ele está se referenciando. Deixa eu colocar aqui de novo.
TBL livro assunto. Então o que acontece? Na tabela livro assunto, gente, deixa eu dar um Ctrl Enter aqui, ó, tabela livro assunto. Olha lá. Eu tenho aqui então o livro de número 1, tá? O livro de número 1, opa. Ele tem o assunto 2, né? Ó, ele tem o assunto 2 aqui, ó, o 2 e o 5, tá bom? Então o que acontece? Deixa eu só voltar aqui na tabela de livros, vamos lá, tabela de livros, perdão. Vamos ver se era esse mesmo registro que ele tinha falado aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Tabela assunto, livros assunto. Então eu tentei deletar um, né? Vamos lá na livros assuntos. Tá. Olha aqui, ó, pessoal. Então eu estou aqui com o código do livro e ele está falando que tem 2 assuntos, ó, esse livro de número 1. Tá ok? 2 assuntos. Então ele está preso, pessoal. Primeiro eu deveria entrar aqui, ó, e remover esse registro antes de deletar o livro, porque ele tem um filho, ó, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, dependendo do que eu vou deletar, de repente eu quero deletar alguma informação da reserva de livros, tá? Aí eu teria que remover o livro e a reserva. Isso não é interessante, pessoal. O que a gente tem que fazer então no caso, né? O que nós podemos fazer para deixar mais interessante? Nós podemos criar um status como removido, aliás, DS status, que ficaria como se o livro estivesse ativo ou inativo. Tudo bem? Em vez de remover o registro, eu posso deixar o registro ativo ou inativo. É mais interessante, porque se você precisar posteriormente desse livro, ou ele voltar a ser publicado, do assunto, se ele voltar a trabalhar com o assunto, tá ok? O que isso acontece, pessoal? Eu não vou ter perdido o registro, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de deletar, remover os registros, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos usar um comando alter table. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos atualizar a nossa tabela, tá? Vou alterar a estrutura da tabela. Então, vou usar o comando alter table. E aí, a gente vai adicionar uma coluna chamada DS status. Vamos lá. Então, eu vou marcar, deixa eu começar pela tabela biblioteca, né? Vamos dar um. Olha, tem esses 3 campos, tudo bem? Eu vou então estar adicionando um DS status para essa tabela. Alter table, TBL biblioteca, O que nós vamos colocar aqui então? Nós vamos agora fazer um add, então vou adicionar add column, tá ok, ó. Então seguindo aqui, eu vou adicionar uma coluna, né? Vou falar qual que é o nome da minha coluna, que vai ser DS status, tá bom? Então esse vai ser o nome da minha coluna. Qual que vai ser o tipo dela? Pessoal, eu vou colocar ela como shard1, tá? Pode ser bit, shard1. Eu vou colocar aqui A ou I, né? A de ativo e I de inativo, tá bom? E shard1, no caso, eu vou colocar aqui, pessoal, que ela é not null, tá? Aí você fala, puxa, André, mas já tem registro nessa tabela aqui, né? Como é que você vai inserir um campo nela e falar que ela é not null, sendo que ela já tem registros? Quando ela não tem registro, né, pessoal, é fácil você inserir, sem problema, tá? Mas aqui eu já tenho 4 registros. Como é que você vai inserir um campo not null, tá? Sendo que eu já tenho 4 registros. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vou colocar um default aqui, ó, default, tá? Default, vou especificar que eu quero esse campo como 1, tá bom? Ó, então ele já vai entrar com um valor 1 de ativo. Vamos deixar o 0, desculpa, perdão, vamos colocar aqui A, tá? A de ativo, né? E de inativo. Lembrando, se ele fosse bit, pessoal, você poderia trabalhar com 0 ou 1, tudo bem? Então eu vou deixar aqui, ó, como A.
Legal, vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Perfeito, ele falou que foi inserido, então eu inseri um novo campo, shard 1, e o status já vai entrar como ativo. Vamos ver, pessoal, vou dar um select aqui na tabela biblioteca, vamos ver se ele já inseriu essa coluna. Olha aqui, ó, pessoal, então ele entrou com o DS status. Ah, André, mas e aí no caso, se ele for inativo, se essa biblioteca aqui deixar de existir? Gente, é só eu entrar aqui, né, dar um update e colocar ela como inativo, tudo bem? A mesma coisa para os autores, para os assuntos, para o livro, tá? E aí no caso eu vou entrar com um update e faço a atualização, perfeito? Ah, André, mas e o meu select? Como que vai funcionar no caso, né? Gente, aí você vai criar o seu select sempre assim, ó. Selecione tudo da tabela autor, no caso, a biblioteca, o autor, ó, where ds status. ds status igual a tá ok? Então olha lá, pessoal, lembrando que agora eu posso ter bibliotecas com ds status i ou a. Então para ele sempre me trazer as bibliotecas que são ativas, eu vou dar esse select aqui, ó. Perfeito? Ó, nós temos... Ah, André, se você colocar aí, se eu colocar aí aqui, por enquanto eu não vou ter ninguém como inativo, né, pessoal? Então eu seleciono, olha aí, ó, a minha tabela já está aqui, tá? E sem nenhum campo como inativo. Ah, André, eu quero deixar uma biblioteca inativa, aí você vai ter que fazer um update, perfeito? Então, a mesma coisa eu posso usar para a tabela livros, para a tabela autor, para a tabela assuntos, tá? Porque se eu precisar remover, turma, algum registro, só muda o status dele, aí fica mais fácil, até mesmo para mim não perder esse registro. Se posteriormente eu voltar a trabalhar com eles, eu só altero o status. Perfeito?